Você já sentiu que, mesmo tendo tudo, ainda falta algo que você não sabe nomear? Talvez seja o silêncio do vazio. Um grito mudo que ecoa quando tudo ao redor parece completo, mas por dentro, algo está quebrado. Não é tristeza, não é depressão, é um buraco. Um buraco existencial que ninguém te ensinou a encarar. E que quanto mais você tenta preencher, mais ele parece crescer. Pois bem, o vídeo de hoje não é apenas um conteúdo. É um espelho, um convite à coragem de olhar para dentro, onde a filosofia e a saúde da mente se entrelaçam como dois fios da mesma corda. Aqui, vamos além da superfície. Vamos desenterrar o que está por trás dessa angústia moderna que muitos chamam de ansiedade, mas que, no fundo, pode ser o eco de uma perda muito mais profunda, a perda de um centro, de um sentido, de um eixo. Você já percebeu como estamos vivendo em uma era onde tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo precisa ser mostrado, curtido, validado? Mas, e quando as curtidas não bastam? E quando o sucesso não preenche? Quando as distrações acabam e o que sobra é você, sozinho com seus pensamentos? Pois é, esse é o vazio que poucos têm coragem de nomear. Mas hoje, aqui, nós vamos fazer isso juntos. Nietzsche uma vez escreveu: Deus está morto. Uma frase que foi mal interpretada por séculos. Ele não estava celebrando essa morte, muito menos zombando da fé. Ele estava alertando, gritando, como um profeta filosófico, que o colapso da fé deixaria um rastro psicológico. E foi isso que aconteceu. Retiramos Deus do centro, mas colocamos o que no lugar? O sistema, a tecnologia, o ego, a performance constante, as metas inatingíveis que nos fazem correr como ratos em uma roda que nunca para. Tudo isso nos foi vendido como substituto, mas nenhum deles sustenta a alma, nenhum deles acalma o espírito, nenhum deles responde à pergunta mais antiga da humanidade: por que eu existo? Pois bem, se você sente que existe algo errado com o mundo ou com você mesmo, esse vídeo é para você. Vamos juntos desconstruir essa ansiedade que parece não ter causa. Vamos investigar porque, mesmo com tanta evolução, ainda estamos doentes da alma. E, principalmente, porque a ausência de um centro espiritual está nos jogando no abismo do niilismo disfarçado de produtividade. Presta atenção. Esse conteúdo pode mexer com você. Pode te provocar, te incomodar, te fazer pensar coisas que você nunca teve coragem de admitir. Mas é nesse desconforto que começa a transformação. Você vai perceber que o vazio existencial não é o fim. É um chamado, um sinal, um aviso de que algo precisa mudar, de verdade. Agora, se você chegou até aqui, me diga, você sente esse vazio também? Comente abaixo com a frase: o silêncio dentro de mim grita, se isso fez sentido para você. Quero ver quem está realmente conectado com essa reflexão. E se puder, compartilhe-me esse vídeo com alguém que anda se perdendo no barulho do mundo. Às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é entender que o que ela sente tem nome e tem origem. Pois bem, você ainda está aqui, e isso me diz algo. Talvez dentro de você exista uma inquietação que não se cala, e é exatamente por isso que precisamos continuar. Você se lembra quando mencionei Nietzsche? Quando ele escreveu que Deus está morto, ele não estava celebrando a vitória do racionalismo ou do ateísmo moderno. Ele não estava rindo do sagrado. Estava, na verdade, fazendo um lamento, um dos mais profundos da história da filosofia. O que ele via não era apenas uma mudança de crença, mas o colapso total do eixo que sustentava a alma humana. Porque quando você remove Deus, não importa qual seja a sua definição pessoal de Deus, você não está apenas abandonando uma figura celestial, está tirando do centro algo que organizava toda a existência.
E quando o centro desaparece, o que sobra? A resposta é aterradora: sobra o nada, um nada camuflado por promessas de liberdade. Vendemos a nós mesmos a ideia de que, ao nos libertarmos de dogmas, de regras espirituais, de estruturas transcendentes, estaríamos finalmente livres. Mas livres para quê? Para correr atrás de prazeres efêmeros? Para se afogar em escolhas infinitas que paralisam? Para buscar sentido em coisas que evaporam ao menor sopro da realidade? Você pode não ter percebido, mas esse vazio silencioso começou a se infiltrar quando deixamos de olhar para o alto e passamos a olhar apenas para o próprio reflexo. Substituímos o divino por ideologias, por consumo, por tecnologia, por produtividade tóxica, e criamos um mundo onde tudo parece possível, mas nada realmente satisfaz. Uma liberdade sem direção, uma autonomia que vira abandono, uma independência que se transforma em solidão crônica. Nietzsche não matou Deus. Ele anunciou o velório, e a humanidade não estava preparada para o luto. O resultado foi um vazio simbólico que se tornou psicológico. E esse vazio está na base da ansiedade moderna. A sensação constante de que estamos atrasados, perdidos, insuficientes, mesmo quando temos tudo, porque no fundo não sabemos, mas por que fazemos o que fazemos? Qual é o norte? Qual é o fim último das nossas ações? Qual é o propósito, se tudo é relativo? Pois bem, se você sente que está vivendo preso nesse ciclo de liberdade falsa, saiba que você não está só. Há uma multidão silenciosa gritando por dentro. Gente que cansou de correr atrás de metas que não alimentam a alma. E se você está sentindo que esse vídeo está falando com você, é porque está mesmo. Comente aqui embaixo com a frase "A liberdade me deixou perdido", se isso ressoou em você. Quero saber quem está sentindo esse colapso simbólico e está pronto para continuar essa jornada comigo. E compartilhe com alguém que vive dizendo "tô bem", mas por dentro está se desfazendo. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que diga "você não está louco, você só está vazio de algo que nunca deveria ter sido tirado". Pois bem, agora que você entende o colapso do eixo central da existência, precisamos descer ainda mais fundo nesse abismo que se abriu na alma moderna, porque o vazio não apenas se instala, ele se multiplica. Quando não há mais uma verdade maior que oriente os nossos passos, tudo começa a perder peso. Tudo parece relativo. E é exatamente nesse ponto que nasce um dos maiores venenos psíquicos do nosso tempo, o niilismo. E não estamos falando de uma ideia distante, teórica ou acadêmica. Estamos falando de algo que já está dentro de você, algo que você sente quando acorda e se pergunta: por que continuar? Mesmo que tudo na sua vida pareça normal por fora. O niilismo moderno não chega gritando, ele chega silencioso, sorrindo, oferecendo uma falsa liberdade, uma autonomia sem profundidade. Ele diz: você pode ser tudo, mas no fundo, ele esconde outra mensagem: nada tem valor de verdade. E é aí que mora o perigo, porque quando tudo vale o mesmo, nada realmente importa. O certo e o errado se embaralham, o belo e o feio se confundem, o sentido se dissolve, e viver se torna apenas suportar o próximo dia. Nietzsche foi um dos primeiros a enxergar esse buraco se formando. Quando ele grita "Deus está morto", ele também está dizendo: agora vocês terão que se virar com esse vazio. E muitos não estão conseguindo. O resultado: uma epidemia silenciosa de ansiedade existencial, depressão disfarçada de produtividade e sofrimento emocional que ninguém consegue nomear. Porque o que nos adoece hoje não é só a ausência de sentido, é a ausência do peso espiritual da vida. Vivemos em um mundo onde tudo é raso, tudo é rápido, tudo é imagem.
mas o ser humano foi feito para a profundidade. E quando ele se vê nadando eternamente na superfície, ele começa a se afogar por dentro. Pois bem, perceba o paradoxo cruel. Quanto mais liberdade nos prometeram, mais presos nos tornamos. Presos a opiniões alheias, a padrões inalcançáveis, a uma busca incessante por validação digital. E esse é o cenário perfeito para o niilismo florescer. Porque o niilista moderno não é alguém que diz "não acredito em nada" com orgulho. É alguém que, em silêncio, sente que tudo perdeu a graça, que nada mais o toca profundamente, que o coração está anestesiado, que a alma foi substituída por notificações. E é nesse terreno seco que a ansiedade encontra espaço para crescer. Porque quando a alma não tem onde repousar, a mente corre sem parar. O corpo adoece, a rotina vira fardo e o tempo se torna um peso. A pergunta, qual o sentido disso tudo, começa a ecoar e ninguém responde. Porque no fundo, todos estão ocupados demais, fingindo que está tudo bem. E você sente que está enlouquecendo sozinho, mas não está. Comenta aqui embaixo a frase "sinto o vazio, mas ainda não me rendi", se isso que acabei de falar fez sentido para você. Quero saber quem ainda tem força para continuar cavando esse túnel escuro na esperança de encontrar luz no fim. E se esse vídeo está mexendo contigo, compartilha com alguém que esconde esse mesmo vazio atrás de um sorriso. Talvez seja a faísca que ele ou ela precisa para despertar. Pois bem, quando o vazio existencial escancara sua presença, o ser humano, desesperado por sentido, começa a correr em círculos. Mas não é qualquer corrida. É uma maratona insana em busca de substitutos. Porque se não há mais um Deus, um absoluto, um eixo transcendental, precisamos colocar alguma coisa no centro. E é aí que começa o culto silencioso. O novo altar da existência moderna, um altar erguido com concreto de conquistas, decorado com curtidas e iluminado por notificações. Só que há um problema grave. Todos esses ídolos são de vidro, bonitos por fora, ocos por dentro. O homem contemporâneo virou adorador de imagens. Imagem de sucesso, imagem de poder, imagem de plenitude. Mas é tudo estética, é tudo performance. Ele acorda e já veste sua máscara digital. Posta a foto, edita a legenda, observa as métricas e chama isso de vida, como se a aprovação dos outros fosse capaz de anestesiar a dor que ele mesmo não entende. Estamos diante de um novo tipo de fé, a fé na validação externa. Mas essa fé tem um custo alto. Ela exige sacrifício diário, sacrifício da espontaneidade, da autenticidade, da alma. A dopamina se tornou o novo incenso e os deuses que a fornecem são muitos. O feed infinito, a próxima compra parcelada, a maratona de séries que adiam o enfrentamento do silêncio. Porque o silêncio hoje assusta. Nele, o vazio grita. E como ninguém quer escutar esse grito, todos preferem barulho. Barulho visual, sonoro, emocional. Tudo para manter a mente ocupada e a alma adormecida. Mas você já percebeu que nada disso preenche de verdade? A performance pode trazer aplausos, mas não traz paz. O consumo pode trazer prazer, mas não traz propósito. A validação pode inflar o ego, mas não alimenta o espírito. E ainda assim a roda gira. Porque parar significa encarar o buraco. E ninguém foi ensinado a olhar para dentro. Só para fora. Sempre para fora. O externo virou o novo templo. E estamos todos orando para deuses que não ouvem. Nietzsche já nos avisava. Sem Deus, criamos ídolos. E os piores ídolos são aqueles que imitam o sentido, mas não o entregam. Eles oferecem dopamina no lugar de transcendência, performance no lugar de essência, status no lugar de significado. E o mais trágico é que tudo isso parece funcionar por um tempo. Mas logo depois vem o colapso. Aquela angústia que aparece no domingo à noite. Aquele medo disfarçado de tédio.
Aquela inquietação no peito que você tenta calar com mais uma compra, mais um post, mais uma distração. Pois bem, é hora de encarar isso com coragem, de admitir que talvez estejamos tentando resolver uma fome espiritual com fast food emocional. Que talvez estejamos buscando Deus em algoritmos, que talvez o que nos falta não seja algo novo, mas algo eterno. Comenta aqui embaixo, me tornei devoto da distração, se você sentiu que esse texto expôs um pedaço da sua alma. E se isso tocou em algo profundo, compartilha com alguém que também vive tentando preencher um buraco com pixels. Às vezes, uma simples reflexão pode ser o primeiro passo para acordar de um transe. Pois bem, é aqui que chegamos a um ponto que muitos evitam olhar de frente. A ansiedade, essa velha conhecida da modernidade, não é apenas uma resposta do corpo a pressões do cotidiano, como muitos acreditam. Ela não se resume a sintomas clínicos ou diagnósticos psiquiátricos. Não, é muito mais do que isso. A ansiedade que estamos vivendo em massa hoje é um grito silencioso que vem das profundezas do inconsciente. Uma tentativa desesperada da alma de nos avisar que há algo profundamente errado na maneira como estamos conduzindo nossas vidas, nos afastando de tudo o que realmente importa. Veja, quando arrancamos Deus do centro da existência, não apagamos apenas uma crença religiosa. Nós rasgamos o eixo simbólico que sustentava o sentido. Nietzsche sabia disso. Ele não celebrou a morte de Deus, ele a lamentou. Porque, sem esse centro, tudo perde gravidade. E o ser humano, que antes orbitava ao redor de um significado transcendente, agora gira em torno de nada. E girar em torno do nada é enlouquecedor. A ansiedade se instala como uma reação natural a essa falta de enraizamento. O coração acelera, não só por medo do futuro, mas por não saber mais para onde ir. A mente se agita não apenas por excesso de informação, mas por ausência de verdade. Vivemos como náufragos num mar de possibilidades vazias. E essa liberdade total, sem direção, sem bússola, sem mapa, é uma tortura. Porque o ser humano não nasceu para viver sem eixo. Não fomos feitos para flutuar no vácuo do niilismo, onde tudo é permitido, mas nada é significativo. A ansiedade, portanto, surge como um alarme da alma, uma sirene interna que soa cada vez mais alto quanto mais tentamos silenciá-la com distrações, medicamentos ou produtividade desenfreada. Ela não quer que você acelere. Ela quer que você pare e ouça, e olhe para dentro. Mas isso dá medo. E como sempre, preferimos fugir. Quantas vezes você já sentiu o peito apertado sem saber por quê? Já acordou com a sensação de que está atrasado para algo que nem sabe o que é? Já teve a impressão de estar rodeado por pessoas e mesmo assim se sentir sozinho, desconectado, como se fosse um fantasma em um corpo ativo? Isso não é fraqueza, isso é um sinal de que sua alma está gritando por sentido. E o problema é que o mundo moderno aprendeu a tratar esse grito como um ruído incômodo que precisa ser abafado. E então vem a medicalização, a positividade tóxica, os discursos de alta performance, o coaching sem profundidade. Tudo para fazer você funcionar, mas ninguém quer que você compreenda. Pois bem, talvez a sua ansiedade não seja um erro do cérebro, mas um acerto do espírito. Talvez ela esteja tentando te trazer de volta, te tirar da superfície e te jogar de novo nas profundezas da existência. Te fazer lembrar que você tem alma, que há um vazio sim, mas que ele não precisa ser temido. Ele precisa ser escutado, porque dentro desse buraco existe uma mensagem, uma verdade. E quem tem coragem de descer até lá, nunca mais volta o mesmo. Se você já sentiu essa ansiedade que não se explica, comenta aqui embaixo. É a minha alma gritando.
E se você acredita que esse vídeo pode ajudar alguém a entender o que sente, compartilha. Às vezes, um clique é o que falta para alguém finalmente se escutar pela primeira vez. Pois bem, se até aqui falamos do vazio como uma dor silenciosa que ecoa na existência, agora é hora de mergulhar ainda mais fundo, não apenas na mente, mas na alma. E para isso, ninguém nos guia melhor do que Carl Gustav Jung, porque Jung entendeu algo que muitos ainda hoje insistem em ignorar. O vazio existencial não é apenas uma crise de pensamento, é uma ferida psíquica. É um buraco simbólico que se abre bem no centro da alma e que clama desesperadamente por sentido. O inconsciente, essa vastidão profunda onde se escondem os símbolos, arquétipos e memórias que formam o que somos, não permanece calado diante desse colapso. Ele reage, e reage de forma poderosa. Você acha que está apenas ansioso, ou triste, ou desmotivado, mas na verdade o seu inconsciente está tentando te alertar. Jung dizia que os sonhos são a linguagem da alma. E não é curioso que justamente hoje, em uma era de excesso de estímulo e ausência de significado, as pessoas durmam cada vez mais mal? Os sonhos se tornam confusos, ou então simplesmente desaparecem. E isso não é aleatório, isso é sintomático. A psique moderna está sufocada por estímulos rasos e pela constante negação do invisível. E esse sufocamento gera sintomas: fobias, pânico, insônia, compulsões, vazio. E o pior, nos acostumamos com isso. Aceitamos como normal viver nesse modo fragmentado, desconectado de nós mesmos, desconectados do mistério, da alma, da profundidade. Mas Jung alertava: tudo aquilo que é reprimido volta, e volta disfarçado, volta como angústia sem nome, como uma sensação crônica de estar deslocado, como se estivéssemos vivendo uma vida que não é realmente nossa. E o motivo é simples: porque de fato não estamos vivendo a vida da alma, e sim uma caricatura dela. Vivemos a persona, o personagem que criamos para sobreviver num mundo que idolatra a performance, a imagem, a utilidade. E nesse jogo, o self, o nosso verdadeiro eu, fica soterrado. O inconsciente, quando faminto de sentido, não se cala. Ele fala em sintomas, em repetições, em padrões que nos assombram. E se você parar para observar, ele está falando com você agora. Aquele relacionamento que parece se repetir com pessoas diferentes, aquele sentimento de que está sempre faltando algo, mesmo que tudo pareça certo, aquele desejo súbito de desaparecer por um tempo, tudo isso pode ser a alma tentando emergir. Jung nos convida a olhar para isso com coragem, a perceber que a cura não está em fugir do vazio, mas em descer até ele. Porque no fundo do vazio há símbolo, há verdade e há reencontro. A sociedade moderna tentou abolir o sagrado, mas o sagrado não morre, ele se transforma em sombra. E enquanto não integrarmos essa sombra, viveremos com essa constante sensação de exílio interior. Jung não oferecia respostas fáceis. Ele nos chamava para a individuação, o caminho árduo e transformador de nos tornarmos quem realmente somos. E isso exige escutar o inconsciente, prestar atenção aos sonhos, aos impulsos, aos sinais simbólicos. Exige silenciar o ruído externo e perguntar: o que minha alma está tentando me dizer? Pois bem, talvez o que você sente aí dentro não seja fraqueza, mas uma convocação, um chamado para um caminho que a maioria teme trilhar, o caminho para dentro. Comenta aqui se você já teve um sonho estranho que parecia ter uma mensagem oculta, ou escreva: minha alma quer falar. Quero ler os sinais que vocês estão recebendo. E se esse vídeo está te tocando em algum lugar que você não consegue nomear, é exatamente aí que precisamos ir no próximo. Pois bem, imagine acordar todos os dias com a sensação de estar no meio de um deserto invisível. Há calor,
Há movimento, mas não há direção. Essa é a experiência silenciosa e profundamente angustiante de uma geração que perdeu o eixo da transcendência. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tecnologia e liberdade, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão exaustos. E não se trata apenas de cansaço físico, mas de uma exaustão da alma, uma fadiga emocional que vai se acumulando como um peso que ninguém vê, mas que todos sentem. Estamos diante de uma geração ferida por um trauma existencial. O trauma de ter que inventar o próprio sentido sem nenhuma referência superior, sem um chão simbólico, sem um céu que ilumine o caminho. Esse é o colapso espiritual que muitos tentam ignorar. O vazio existencial, quando não é preenchido por algo maior do que nós mesmos, vira uma prisão interna. E aí, a ansiedade aparece, não como um erro do cérebro, mas como uma resposta do espírito. A depressão não surge apenas como desequilíbrio químico, mas como colapso de esperança. Nietzsche já nos alertava sobre o que viria após a morte de Deus. O caos. E não o caos visível das ruas em chamas, mas o caos íntimo, silencioso, que desestrutura por dentro. A ausência do transcendente nos lançou numa espécie de labirinto moderno, onde cada um precisa ser seu próprio guia, seu próprio mestre, seu próprio Deus. Mas quem aguenta esse fardo? Sem uma narrativa maior que dê sentido à dor, à morte, às perdas, à existência, o sofrimento se torna insuportável. E então nos distraímos, nos entorpecemos, nos aceleramos. Mas no fundo, o que existe é um pedido de socorro. Estamos implorando, mesmo que inconscientemente, por algo que nos reconecte. E talvez essa seja a maior ferida de todas. Querer reencontrar um lugar de paz, mas não saber onde procurar. Não ter um símbolo, não ter um mito, não ter um sagrado. Jung falava sobre a importância dos arquétipos, dos rituais, dos símbolos que organizam a psique. Mas hoje, tudo isso foi abandonado. Substituímos o sagrado por algoritmos, trocamos rituais por rotinas vazias, transformamos o mistério em produto. E nesse processo perdemos algo essencial, o sentimento de pertencimento ao universo. A percepção de que há algo maior do que nossas vontades imediatas. Perdemos o silêncio interior, onde as respostas realmente profundas costumam nascer. Estamos feridos, não por fraqueza, mas por excesso de lucidez num mundo que perdeu o rumo. Vivemos como se tudo dependesse de nós, como se fôssemos os únicos responsáveis por dar sentido a tudo. Mas isso esgota. Isso sobrecarrega, isso adoece. É como tentar construir uma casa sólida no meio de um terremoto. Tudo desmorona e nos culpamos por não conseguir manter de pé uma estrutura que já nasceu trincada. A espiritualidade, nesse contexto, não é luxo, é necessidade. Não se trata de doutrina ou religião, mas de transcendência. De reconhecer que existe algo além do ego. Algo que nos chama, que nos atrai, que nos sustenta. A alma humana tem sede de infinito, de conexão, de pertencimento cósmico. E quando isso é negado, surge o trauma. O trauma silencioso de viver sem norte, de caminhar sem mapa, de acordar todos os dias, tendo que criar uma razão para continuar sozinho. Agora me conta, você sente isso também? Já teve a sensação de carregar um peso invisível, uma exaustão que não passa com descanso? Comenta aqui embaixo, sinto esse peso também, ou compartilha como tem sido essa sua busca por sentido. Quero ler cada relato, entender onde você está nesse labirinto, porque no próximo passo, talvez a gente encontre uma saída juntos. Pois bem, depois de atravessarmos o deserto do niilismo, da ansiedade como sintoma existencial e do trauma espiritual de uma geração sem transcendência, começamos a nos aproximar de uma verdade incômoda, mas profundamente libertadora. Talvez o
que nos falta não seja necessariamente uma religião institucional, com dogmas rígidos e respostas prontas. Talvez o que nos falta seja uma reconexão íntima com aquilo que a filosofia chama de interioridade sagrada. Porque, no fundo, mesmo quando negamos o transcendente, ainda ansiamos por ele. Mesmo quando dizemos não precisar de sentido, seguimos buscando por ele em cada gesto, em cada afeto, em cada silêncio. E é exatamente aí que começa a nascer uma nova espiritualidade, não imposta, mas sentida. Não decorada, mas vivida. Não vertical, mas horizontal. Essa nova espiritualidade não exige que você creia cegamente, mas que se escute com coragem. É a espiritualidade do silêncio interior, da escuta profunda, do retorno àquilo que Nietzsche chamaria de vontade de potência, não como dominação, mas como expansão de consciência. É a percepção de que existe algo dentro de você que está gritando para ser reconhecido. E não é o ego. É a alma, a psique faminta por símbolos, por imagens arquetípicas, por significados que transcendam a lógica racional. Jung compreendia isso com uma clareza absurda. O homem moderno não sofre por excesso de razão, mas por carência de mito. E esse mito, hoje, não virá de fora. Ele terá que emergir de dentro. Mas como fazer isso num mundo que te bombardeia com distrações, com comparações, com performances? Como escutar a própria alma se o barulho do mundo nunca cessa? A resposta é simples e brutal. Você vai ter que fazer silêncio. Vai ter que entrar no escuro da própria consciência e reaprender a ouvir. Não se trata de rezar como antigamente, nem de meditar como um ritual automático. Trata-se de reencontrar aquilo que você perdeu de si mesmo, aquela parte que você trancou, que você exilou, que você esqueceu enquanto tentava ser tudo para todos. A nova espiritualidade não é um pacote pronto. Ela é um caminho, um mergulho, um convite para sentar consigo mesmo e perguntar: o que em mim ainda pulsa? O que me mantém vivo, mesmo quando tudo parece perdido? Esse retorno ao interior é revolucionário, porque ele nos tira da dependência de estruturas externas e nos devolve ao nosso próprio templo, o templo interno. E nesse espaço você pode criar novos símbolos. Não precisa mais repetir palavras que não fazem sentido, mas pode construir as suas. Pode transformar a sua dor em rito, o seu silêncio em oração, a sua dúvida em sabedoria. Pode transformar o seu quarto em altar, o seu corpo em instrumento, a sua respiração em liturgia. Tudo pode ser sagrado quando você está presente. Tudo pode ser espiritual quando há intenção. E veja, não se trata de negar a tradição. Se ela ainda toca algo em você, siga com ela. Mas se ela se tornou um fardo, uma máscara, uma repetição vazia, talvez seja a hora de criar algo novo, algo seu, algo real. Porque no fundo, o que adoece a alma não é a ausência de religião, mas a ausência de verdade. E a verdade, para ser verdade, precisa vibrar dentro de você, precisa queimar, precisa transformar. O mundo não vai te oferecer isso de bandeja, mas você pode cavar, pode buscar, pode reacender essa centelha. Se você sentiu que esse texto te tocou em algum lugar profundo, comenta aqui embaixo. Me reconectei com algo que eu nem sabia que estava perdido. E se puder, compartilha como tem sido o seu próprio processo de escuta interior. Vamos criar juntos esse novo espaço de espiritualidade sem dogmas, sem medo e com presença. Porque a alma ainda está viva, ela só precisa ser ouvida. Pois bem, depois desse mergulho profundo na alma moderna e no vazio espiritual que nos consome em silêncio, somos obrigados a olhar de frente para uma das ideias mais provocadoras da filosofia, o chamado de Nietzsche. O grito que ele lançou, não como condenação, mas como convocação,
Quando ele falou da morte de Deus, não estava apenas descrevendo o fim de uma crença, estava apontando para um terremoto existencial. Porque quando Deus morre, não é só um conceito que desaparece, é toda uma estrutura de sentido que desmorona. E o que fazemos com esse escombro? A maioria tenta varrer para debaixo do tapete, mas Nietzsche não. Ele olha o caos nos olhos e nos desafia. Ou você cria novos valores, ou você perece. Simples assim, cruel assim, libertador assim. É aqui que surge a figura do Übermensch, o além do homem, o super-homem nietzschiano. Mas não se engane, não é o herói de capa, não é o salvador externo. O super-homem é aquele que ousa transformar a dor em linguagem, que mesmo diante do vazio, escolhe criar sentido ao invés de implorar por respostas prontas. Ele não se apega a valores herdados, ele fabrica os próprios. Não porque é arrogante, mas porque entendeu que sem esse gesto criador, a alma apodrece na repetição do absurdo. O super-homem é o artista da existência, e sua tela é a própria vida, sua tinta é o sofrimento transformado, sua obra, a reconstrução de si em meio aos cacos do mundo moderno. Nietzsche não nos dá um manual, ele nos dá um espelho e diz: olhe de verdade, veja quem você é quando tudo aquilo que te sustentava desaparece. Quando não há mais céu para te proteger, nem inferno para te ameaçar. Quando você está sozinho diante do abismo, o que você faz? Muitos gritam, outros se jogam, mas o Übermensch constrói uma ponte e atravessa. Isso é mais do que coragem. É uma nova espiritualidade em forma de ação. Uma ética sem moralismos. Uma estética do viver. A vida como obra de arte, onde cada decisão, cada renúncia, cada risco é uma pincelada sobre a tela em branco do destino. E não pense que isso é fácil. Criar novos valores significa destruir os antigos dentro de si. Significa decepcionar expectativas, romper narrativas, enfrentar a angústia de estar perdido. Mas também significa a liberdade mais intensa que um ser humano pode experimentar. A liberdade de ser o próprio autor. O que Nietzsche propõe é uma virada total, uma transvaloração dos valores, onde o sofrimento, ao invés de ser evitado, é acolhido como matéria-prima, onde o caos vira fertilizante, onde até o trauma pode virar arte, se você tiver coragem de não se vitimizar. E veja, isso não é autoajuda. Isso é filosofia em sua forma mais selvagem e mais verdadeira. Talvez esse seja o ponto mais difícil, aceitar que ninguém vai salvar você, mas também o mais belo, perceber que isso significa que você tem o poder de se reinventar completamente, que pode se tornar alguém que nem imaginava ser possível, que pode pegar todo o vazio, toda a ansiedade, toda a crise existencial e, com isso, criar algo que valha a pena, algo que faça sentido, algo que, mesmo que ninguém compreenda, te faça acordar com brilho nos olhos. Se esse trecho falou com você, comenta aqui embaixo. Eu sou o artista da minha existência. Me conta, que valor você sente que precisa criar agora na sua vida? Vamos conversar, porque esse é o tipo de reflexão que pode transformar tudo. E se você acha que mais pessoas precisam escutar isso, compartilha com alguém que está tentando dar um novo sentido à própria vida. O próximo passo será ainda mais profundo. Pois bem, chegamos a um ponto onde não dá mais para fingir que está tudo bem, onde o vazio já não é só um incômodo esporádico, mas um estado constante, onde o silêncio interior grita mais alto que qualquer notificação. Mas e se esse vazio que tantos tentam calar não for um inimigo? E se ele for, na verdade, um convite, um chamado silencioso, quase sagrado, pedindo para que você pare de fugir e comece a escutar aquilo que há anos você sufoca, com distrações, com dopamina, com performance, com a exigência de ser sempre mais, sem nunca saber exatamente o que.
E se esse incômodo que você sente, que parece angústia, ansiedade ou até cansaço sem motivo, for a vida pedindo passagem? Nietzsche nos mostrou que diante do abismo não devemos recuar, devemos dançar. Carl Jung nos ensinou que o que negamos nos submete, mas o que acolhemos nos transforma. Então, talvez o que você sente hoje não seja fraqueza, mas força disfarçada de dor. Talvez o vazio seja o espaço onde algo novo está tentando nascer. Não algo que venha de fora, mas algo seu, autêntico, vivo, potente. E por isso mesmo, assustador. Quantas vezes você já percebeu que está vivendo no automático? Que acorda, cumpre obrigações, corre o dia inteiro, mas no fim, sente que nada realmente te preenche? É como se faltasse alma nas coisas, sentido nos gestos, presença nos encontros. Essa sensação não é apenas sua, é o reflexo de uma geração que se desconectou de si mesma, que trocou o silêncio da alma pelo barulho do mundo. Mas agora, algo dentro de você quer mudar, quer resgatar o que foi perdido, quer reconstruir com as próprias mãos o que ninguém mais pode oferecer, uma vida que faça sentido de verdade. E aqui está o ponto central. O vazio que tanto nos assusta talvez seja só a ausência daquilo que ainda não criamos, e essa ausência dói, porque ela cobra de nós algo que a sociedade não ensina: coragem espiritual. A coragem de mergulhar dentro de si, mesmo que seja escuro, mesmo que não haja mapas, porque lá nas profundezas da alma você pode encontrar não respostas prontas, mas perguntas melhores. E é isso que muda tudo. Quando você começa a fazer as perguntas certas, o universo interior responde. E é nesse exato ponto que o despertar começa. Mas é preciso atenção. O mundo vai tentar te puxar de volta pro automático. Vai te oferecer atalhos, promessas vazias, distrações disfarçadas de soluções. E é aí que você precisa lembrar: ninguém vai criar o seu sentido por você. Essa tarefa é sua e pode parecer solitária, mas não é. Há milhares de pessoas despertando agora mesmo. Pessoas como você, que não querem mais viver pela metade, que querem viver com alma, que estão cansadas de sobreviver e querem finalmente viver de verdade. Por isso, se algo dentro de você vibrou enquanto me ouvia até aqui, escreve nos comentários: quero despertar. Essa é a sua declaração silenciosa, mas poderosa, de que você está pronto para sair do automático. Pronto para escutar o vazio, não como ausência, mas como solo fértil para uma nova existência. E se você sentiu isso de verdade, se sentiu esse chamado sutil, mas profundo, eu te convido agora, de forma simples, quase como um sussurro, a se inscrever aqui no canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque essa jornada é sua. E aqui você vai encontrar um espelho, uma bússola e, quem sabe, uma centelha do que estava adormecido em você. No próximo vídeo, vamos dar um passo ainda mais profundo. Como transformar esse vazio em poder criativo, em força vital, em direção. Por isso, fique por perto. Algo importante está prestes a nascer.